Como estão todos? Mais uma vez aqui no Grupo Jovem Luiz Sérgio. Hoje a gente tem um tema bem legal, que ele tem muito a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com que um item bíblico, né? Olhar as aves do céu. É importante que a gente observe algumas coisas, mas antes de tudo a gente vai fazer uma prece e a gente vai ficar bem, vai sentir a espiritualidade, vai pensar no bem e vai ver melhor. Não porque talvez tenha mudado alguma coisa, mas porque a gente enxerga mais agora. Muito obrigado. Jesus querido e amado Mestre, Luiz Sérgio, amigos queridos, auxiliam, amparam e protegem a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Que tu possa, Senhor, estar hoje, agora e sempre comigo e com todos os jovens da Casa do Caminho, auxiliados e amparados pelo teu amor, que eles possam ser direcionados para o bem, para o belo, para o aumento da sua espiritualidade, para melhor conhecer a Ti, a tudo, Jesus. Obrigado, Luiz Sérgio. Obrigado a esses amigos queridos. Obrigado a Deus acima de tudo. Graças a Deus. A gente vai começar lendo o dito bíblico, que é o início, né? Que fala no Mateus, capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 21 e 25 a 34 também. A gente vai olhar isso. E aqui está dito: portanto vos digo, não andeis cuidadosos de vossa vida, que comereis, nem para vosso corpo, que vestireis. Não é mais do que a comida, e o corpo não é mais do que o vestido? Olhai as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, não fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial que as sustenta. Porventura não sois vós mais do que elas? É difícil às vezes a palavra de Jesus, porque ele busca elementos da natureza, né, do cotidiano da época. Mas se a gente observa, né, ele está falando que ele fala antes, né, no dito bíblico, que a gente deve guardar o tesouro e buscar primeiro o reino de Deus. E a gente sempre fica confuso com isso, né? Porque o dia a dia é muito movimentado, a gente tem muita coisa que fazer, tem que mudar a casa, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas e tal, etc, etc. Mas o que é importante nisso tudo? A gente não pode perder a visão do que é realmente importante. E o que realmente é importante no dia a dia é a busca pela nossa própria espiritualidade. É a busca por a gente se lapidar como espírito, a gente se melhorar, amar mais, cuidar mais, observar melhor essas condições. Então, quando a gente observa isso, a gente começa a ficar mais atento, né? E observar melhor tudo isso que nos circunda. Então, o que Jesus está falando? Olha a ave do céu. Não está vendo que Deus provê tudo o que ela precisa? E assim, os elementos da natureza, tal como aves, cachorro, árvores. Nós somos também elementos da natureza, mas nós somos espíritos já, né? Temos discernimento, temos escolha. Eles não. Eles obedecem à vontade de Deus o tempo inteiro. E a misericórdia provê tudo que eles precisam. Então, de longe, Jesus não quer dizer aqui que você não deve trabalhar, que você não deve fazer aquilo que você precisa, correr atrás do que é necessário. Não, não é isso. Faz tudo isso, mas primeiramente busca o reino de Deus. Porque não adianta você construir uma mansão, ter muitos bens, estar bem financeiramente e tudo mais, se você não tem o reino de Deus. Não adianta, porque isso tudo aí não vale nada. Simplesmente não vale nada. É como aquele rico que guardou no celeiro dele muitas coisas e falou: agora refaça-te minha alma, que agora você tem tudo que você precisa. E morreu no dia seguinte. Então, assim, não é isso.
Porque senão a gente perde a conta do que é realmente necessário. E aí, como é que a gente faz? Essa é uma condição importante. Como a gente faz? Então, vamos investigar o nosso dia a dia e começar a observar o que a gente pode buscar para nesse dia a dia fazer melhor com Jesus. Seja uma tarefa pequenina, seja uma tarefa grandiosa, varrer uma rua, arrumar uma casa, no meu caso, dar uma aula. Como eu posso fazer isso com Jesus? Porque isso é buscar o reino de Deus. Como eu posso fazer com a minha família? E ele fala de coisas do cotidiano. Então vamos pensar nisso. E aqui o restante do dito bíblico ele fala assim: E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai que crescem os lírios no campo, eles não trabalham, não fiam. Digo-vos mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se o feno do campo, que hoje amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos cobriremos. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia baixa a sua própria aflição. A gente fica muito preocupado com condições que estão acontecendo na nossa vida, que às vezes são dignas de preocupação. Eu digo, são importantes, né? Mas a gente não sabe o que Deus reserva pra gente. Então a gente tem que a cada dia trabalhar a nós mesmos, a ponto da gente conseguir entender quais são os desígnios de Deus para cada um de nós. E aí começar a trabalhar nisso. Eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que melhorar com a minha família, eu tenho que observar as coisas. Porque aí eu vou fazendo as coisas que interessam realmente. E trabalhando, e acordando todo dia. Porque a gente não pode dar ao cotidiano a importância que ele não tem. A gente tem que dar às coisas as importâncias que elas têm. Então, se eu tenho que acordar, trabalhar, eu vou acordar, vou trabalhar, vou fazer o melhor possível. Vou tentar fazer isso de uma forma respeitosa, espiritualmente aceita, né? Me proteger, me amparar, tudo mais. Agora, eu não posso fazer de qualquer jeito as coisas. E eu tenho que buscar primeiramente o reino de Deus. E o que é tudo isso que Jesus fala que Deus trará e acrescentará? É a misericórdia. A gente tem que prestar atenção na misericórdia divina da melhor maneira possível, pois ela está o tempo inteiro em volta da gente. Então, a gente buscando o reino de Deus, a misericórdia virá. E a gente muitas vezes vai ter o necessário para aquele nosso momento, o que já é muito. Porque falta tanto para tantos, e não digo materialmente, eu digo espiritualmente mesmo. Falta muito para muita gente que nós possamos ter o que é necessário. Que a misericórdia possa ser essa nossa bússola orientando para Deus, sabendo que, independente daquilo que somos hoje ou daquilo que fizemos no passado, Jesus, Deus e a espiritualidade está aqui cuidando de cada um de nós, nos auxiliando. Possamos pedir em prece esse amparo, esse auxílio, essa proteção. Mas que possamos também ter a real tranquilidade de aceitar, querer e saber que estamos sendo protegidos. E a partir disso, que possamos ficar melhores conosco, com aqueles que nos cercam, com aquilo que não acontece em nossa vida, com aquilo que acontece na nossa vida. Porque se a gente está primeiramente buscando o reino de Deus, todas as coisas vão nos ser dadas por acréscimo. Então que possamos ter tranquilidade, amparo, proteção, auxílio, mas também muita fé nessa misericórdia, para que ela possa chegar até cada um de nós da melhor maneira possível.
Obrigado, Jesus. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado pelo amparo, pela proteção, pelo auxílio. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Luiz Sérgio. Obrigado a esses amigos queridos que nos amparam, nos protegem. E obrigado a Deus acima de tudo. Graças a Deus. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco.